Rossi, Stoner, Lorenzo, Marques, alguns dos maiores nomes da história da MotoGP. Agora imagine quase todos ao mesmo tempo, dividindo a mesma pista, as mesmas curvas, os mesmos pódios, vitórias, a mesma era. Bom, essa foi a era dos titãs na MotoGP. A MotoGP, assim como as maiores categorias de automobilismo do mundo, enfrentou uma era de domínio, vendo o super talento italiano Valentino Rossi conquistar 5 títulos consecutivos. De 2001 a 2005, ninguém teve chance, ganhando 3 com a Honda e 2 com a Yamaha. Rossi havia se tornado o único piloto junto a Giacomo Agostini a vencer 5 títulos consecutivos, e isso com apenas 26 anos de idade. Aparentemente, a era de domínio continuaria. Tudo indicava vida fácil para Valentino Rossi em 2006, até que tudo mudou. A temporada de 2006 foi uma das mais emocionantes e imprevisíveis na história recente da MotoGP, marcada por uma boa briga pelo título entre Valentino Rossi e Nick Hayden, o que causou mudanças de reinado na categoria rainha. Depois de um início de temporada complicado, com falhas mecânicas e algumas quedas, Valentino se recuperou e voltou para a disputa pelo título, vencendo 5 etapas durante o campeonato contra 2 de Nick, que mesmo após reviravoltas como a batida com Pedrosa em Estoril, chegou na última corrida do ano apenas 8 pontos atrás de Valentino, que depois de cair e ficar fora da última corrida da temporada, viu o título ficar com o americano, que faturou seu único título da carreira. 2007 começou com uma grande novidade. A MotoGP adotava agora os motores de 800 cilindradas, trazendo um novo desafio para todos os pilotos e também para as equipes. O favorito, Valentino Rossi, estava bem confiante, mas no paddock surgiu uma nova ameaça. Casey Stoner, um jovem piloto de apenas 21 anos revelado pela Honda em 2006, assumia agora o comando da Ducati, uma moto que nos últimos anos era conhecida pela velocidade de reta insana, mas também pela imprevisibilidade nas curvas. Mas isso não foi problema para Stoner. Durante a sua infância, Casey Stoner competiu no motocross australiano e desenvolveu uma habilidade de controlar a moto em terrenos irregulares e diferentes do motocross, e isso combinou perfeitamente com aquela moto agressiva da Ducati, que no fim deu match. Ao longo da temporada, Stoner venceu 10 corridas e a sua consistência foi simplesmente incrível. Ele quase não cometeu erro e pilotou com uma frieza que não combinava com a sua idade. Mesmo nas pistas onde não era favorito, Stoner sempre dava um jeito de ganhar ou pelo menos garantir o pódio, enquanto a maioria dos seus rivais tropeçavam. Em Motegi, no Japão, o destino se concretizou. Casey Stoner, com apenas 21 anos, garantiu seu primeiro título mundial na MotoGP, no seu segundo ano na categoria. Era o início de uma nova era. A Ducati, que nunca tinha vencido um título na categoria, agora era campeã do mundo. Após um 2007 difícil, Rossi entrou em 2008 com a determinação renovada. A grande mudança foi a sua troca para os pneus Bridgestone, igualando a vantagem que Stoner tinha no ano anterior. Após vários ajustes, Rossi e a Yamaha encaixaram novamente, começando a temporada de uma maneira mais competitiva. Stoner e a Ducati ainda eram extremamente rápidos, especialmente em pistas que favoreciam a potência na reta. Ele vencia corridas, mas começou a mostrar sinais de fraqueza em momentos cruciais da temporada, cometendo pequenos erros que custaram pontos importantes. Rossi, por outro lado, estava impecável. Corrida após corrida, ele mostrava uma combinação de experiência e agressividade que tornou ele uma lenda. O momento decisivo veio em Laguna Seca, onde Rossi e Stoner travaram uma das batalhas mais épicas da história da MotoGP, com uma briga que muitos fãs lembram até hoje com muito carinho, e no fim, Rossi levou a melhor após Stoner cair sozinho. Ao longo da temporada, Rossi acumulou boas vitórias e em mais um ano em Motegi, no Japão, o título foi selado, sendo o 6º título mundial na categoria principal para Rossi, recuperando o trono que havia perdido no ano anterior. Para Valentino, 2008 foi a reafirmação dele como uma lenda, mostrando ao mundo que ele ainda era o doutor da MotoGP.
Após conquistar o título em 2008, o maior desafio de Rossi agora estava dentro da própria equipe. Jorge Lorenzo, jovem piloto espanhol que havia sido bicampeão na categoria 250 cilindradas em 2006 e 2007, já havia sido companheiro de Rossi no ano anterior, mas com pouca experiência em muitos acidentes não tinha sido uma ameaça real. Porém agora, com o aprendizado do ano anterior, prometia trazer mais dor de cabeça pro Vale. Desde as primeiras corridas, a disputa entre os dois foi feroz, com ambos se alternando nas vitórias e protagonizando duelos épicos. A temporada se desenrolou e continuou marcada por várias batalhas entre Rossi e Lorenzo, mas a corrida da Catalunha foi o ápice. Após voltas e voltas de disputas e trocas de posição, na última volta, em uma manobra sensacional e inesperada, Rossi surpreendeu e ultrapassou o espanhol na última curva, garantindo uma vitória memorável e um dos momentos mais icônicos da história da MotoGP, na casa do seu rival. E o gosto para o Lorenzo foi ainda mais amargo quando viu Rossi vencer mais 6 corridas e manter tudo sob controle. Em Sepang, na Malásia, ele garantiu seu 9º título mundial, o 7º na categoria principal, solidificando ainda mais seu status como lenda do esporte. 2010 começou com Lorenzo se mostrando mais forte a cada corrida. Esse era o momento perfeito para ele brilhar. Desde o início da temporada, ele acumulou pódios e vitórias, demonstrando uma consistência implacável. Já para Valentino, 2010 foi um ano de altos e baixos. Logo no início da temporada, o doutor sofreu uma grave queda durante os treinos para o GP da Itália em Mugello, que resultou em uma fratura na perna. Foi a primeira vez que o Rossi perdeu corridas devido à lesão, e ele ficou fora por 4 provas. Além disso, uma nova estrela começava a despontar na MotoGP. Marco Simoncelli, um italiano carismático e muito agressivo. Na sua primeira temporada completa pela Gresini, mostrava sinais de ser um futuro protagonista. Mesmo não disputando o título de 2010, Simoncelli se destacou pelo seu estilo tudo ou nada. Lorenzo, por outro lado, foi implacável, com uma série de 9 vitórias e pódios em quase todas as corridas. Ele garantiu o título no GP da Malásia com 3 provas restantes. Sua consistência ao longo da temporada foi impecável, ele era calculista e raramente cometia erros. E enquanto Lorenzo levava o título, Marco Simoncelli estava construindo a sua reputação. Suas corridas agressivas começaram a chamar a atenção do público e dos outros pilotos, e mesmo que ele ainda precisasse de mais experiência para lutar pelas primeiras posições, teve algumas performances fortes no final da temporada, como o 6º lugar em Valência. Simoncelli deixou claro que ele estava apenas começando e em breve seria ele, lá na frente brigando pelo lugar mais alto do pódio. 2011 começou com a notícia do retorno de Casey Stoner para a Honda, e desde a primeira corrida ficou claro que ele estava destinado a ser campeão novamente. Já Lorenzo, campeão em 2010, começou o ano com a intenção de manter seu trono, mas a Yamaha não conseguia competir de igual para igual com a Honda. Lorenzo ainda lutou bastante e garantiu 3 vitórias, mantendo a pressão sobre Stoner em várias corridas. Mas no fim, um acidente durante o GP da Austrália resultou em uma lesão grave no seu dedo e afastou ele das últimas corridas da temporada e acabou com as suas chances de título, tornando Casey Stoner campeão da categoria rainha novamente. Marco Simoncelli, após terminar 2010 em alta, passou 2011 mostrando seu potencial para ser um dos grandes da MotoGP. Ele continuava com suas performances agressivas, frequentemente disputando as primeiras posições com os melhores pilotos da categoria. E esse jeitão destemido conquistou os fãs do esporte no mundo todo muito rápido, mas também gerou muita controvérsia, especialmente após algumas quedas e incidentes envolvendo outros pilotos como Dani Pedrosa em Le Mans, onde a batida entre os dois resultou em uma fratura para Pedrosa. Apesar dos altos e baixos, Simoncelli estava em ascensão. Seus pódios e performances consistentes indicavam que ele estava amadurecendo rápido e em breve estaria pronto para disputar vitórias e até mesmo títulos. Seu melhor resultado daquela temporada foi no GP da Austrália, com um impressionante 2º lugar de Gresini, que deixava ele animado para a próxima etapa. Chegando na Malásia, penúltima corrida da temporada, as expectativas eram altas que Marco pudesse conquistar sua primeira vitória. Era uma das suas, se não a sua melhor pista, porém o que ninguém imaginava aconteceu. Na segunda volta, ao tentar uma ultrapassagem, Simoncelli perdeu o controle da sua moto. O que devia ser um incidente comum de corrida, rapidamente se transformou em um momento trágico. Infelizmente, Simoncelli não teve tempo. Colin Edwards e Valentino Rossi, que estavam logo atrás dele, não conseguiram evitar. O impacto foi fatal e Simoncelli foi imediatamente atendido pelas equipes médicas, mas não sobreviveu. A notícia da sua morte chocou o mundo do esporte
morte e uma onda de tristeza tomou conta do paddock e dos fãs da MotoGP. Marco Simoncelli era conhecido não apenas pelo seu talento excepcional, mas também pela sua personalidade e carisma. Ele era amado pela sua abordagem destemida e pelo seu jeitão único de pilotagem, que tornava ele um piloto muito emocionante de se assistir. Após a tragédia, o paddock da MotoGP se uniu em luto. Pilotos, equipes, fãs, todo mundo prestou suas homenagens a Marco Simoncelli, lembrando não apenas do seu talento nas pistas, mas também do seu espírito alegre fora delas. Jorge Lorenzo, após perder o título para Stoner em 2011, começou a temporada de 2012 com a motivação de recuperar o trono. Ele mostrou um início forte, vencendo a primeira corrida do ano no Qatar e estabelecendo rapidamente a sua presença como um dos principais concorrentes. Por outro lado, Stoner começou a temporada bem, mas logo começou a sofrer com problemas físicos e lesões que afetaram ao longo do ano. Apesar disso, ele ainda conseguiu algumas vitórias, além da icônica disputa com Rossi na corrida de Le Mans, mas os problemas de lesão começaram a acumular e afetaram sua performance nas corridas. A rivalidade entre Lorenzo e Stoner se intensificou durante o ano, mas no fim Lorenzo se sagrou campeão mais uma vez. Essa temporada foi marcada pela notícia inesperada da aposentadoria de Stoner. Essa notícia impactou não apenas os fãs, mas também seus concorrentes, colegas no paddock. O Stoner anunciou sua aposentadoria após a última corrida do ano em Valência, alegando que o esporte havia mudado desde que ele entrou e ele não gostava do rumo em que as coisas estavam indo. O Stoner não gostava do lado midiático do esporte. Entrevista, evento, foto, ele queria apenas correr de motocicleta, que era a sua maior paixão. No fim, optou por se aposentar e curtir a sua vida ao lado da família, e isso pode ter mudado a história do esporte para sempre. A temporada de 2013 da MotoGP foi a definição perfeita de uma nova era. Com a aposentadoria de Stoner, a Repsol Honda precisava de um substituto para o lugar do australiano, e aparentemente existiu o piloto perfeito para essa posição. Marc Marquez, um jovem piloto espanhol, fez a sua estreia na categoria principal após ser campeão da Moto2 em 2012. E não só isso, na última corrida do ano, em Valência, após largar no 33º lugar do grid e ultrapassar 20 motos na primeira volta, um feito histórico, Marquez venceu a corrida de maneira brilhante e cravou seu lugar na categoria rainha em 2013. Chegou à MotoGP com um talento explosivo e ninguém poderia prever que Marquez no seu primeiro ano quebraria recordes e desbancaria veteranos como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Valentino Rossi, se estabelecendo como um dos maiores, se não o maior talento que o esporte já viu. Logo na primeira corrida da temporada no Qatar, Marquez mostrou para que ele veio, subindo ao pódio com um impressionante terceiro lugar. No GP de Austin, apenas na segunda corrida da temporada, Marquez fez história, ao se tornar o piloto mais jovem de todos os tempos a vencer uma corrida na categoria principal aos 20 anos de idade. A partir daquele momento, Marquez foi imparável. Ele mostrou uma maturidade incrível para um garoto de 20 anos. E mesmo competindo contra veteranos como Lorenzo e Pedrosa, ele não demonstrou medo em nenhum momento da temporada. Suas brigas com Lorenzo foram as mais emocionantes daquele ano, principalmente a de Silverstone, que é lembrada por todo fã de MotoGP como a melhor daquele ano. Ao longo da temporada, Marquez colecionou vitórias e pódios, mantendo-se sempre na briga pelo título. O campeonato de 2013 foi extremamente competitivo, com Lorenzo e Pedrosa frequentemente disputando as primeiras posições. Mas no fim, a consistência de Marquez foi o seu trunfo. Ele terminou no pódio em quase todas as corridas daquele ano. Quando o campeonato chegou na última etapa em Valência, Marquez estava em uma posição única. Ele liderava o campeonato no seu primeiro ano, mas com uma pequena vantagem sobre Lorenzo. A corrida foi uma prova de resistência mental. Marquez não precisava ganhar e precisava terminar apenas pontuando o necessário para garantir o título. E ele foi muito inteligente. Evitou riscos desnecessários e garantiu um terceiro lugar, mesmo com Lorenzo tentando inúmeras estratégias durante a corrida para atrasar Marquez e fazer ele perder posições. Não foi o suficiente e Marquez foi campeão mundial no seu ano de estreia. Ele não apenas se tornou o campeão mundial mais jovem da história da MotoGP, mas também o primeiro estreante a vencer um campeonato desde Kenny Roberts em 1978. Foi uma conquista monumental que confirmou seu status como o novo fenômeno da MotoGP. A partir daí, a MotoGP voltou a viver uma era de domínio.
mas agora com Mark Marques. Ele faturou todos os títulos de 2013 a 2019, menos em 2015, quando Lorenzo levantou o caneco pela última vez. Mas aquela era mágica que nos presenteou com batalhas épicas entre lendas como Hayden, Rossi, Stoner, Pedrosa, Lorenzo, estava chegando ao fim. Com o passar dos anos, os veteranos que moldaram a história do esporte começaram a se aposentar e novos talentos como Bagnaia, Quartararo, Jorge Martin surgiram para desafiar o reinado de Marques. O que fica desse período é mais do que apenas títulos e recordes. Fica o legado de pilotos que não apenas competiram, mas transformaram o esporte em um verdadeiro espetáculo de velocidade, habilidade e disputas. A MotoGP viveu sua era de ouro nas mãos de gigantes, e enquanto o futuro continua a ser escrito por novos nomes, sempre vamos lembrar da rivalidade, paixão e momentos inesquecíveis que marcaram essa fase do esporte. De Rossi até Marques, o motociclismo mudou muito, e mesmo que o tempo siga em frente, essas lendas e esses anos dourados continuarão inspirando as gerações futuras da MotoGP. Esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, comenta o que achou e eu te vejo na próxima. Até mais!